Se você tivesse que convencer alguém a assistir um anime de porrada com uma única cena, qual cena você escolheria? Tendo esse cenário hipotético em mente, eu escolhi as lutas mais fodas de cada anime, decidido claramente com base na minha opinião, assim como a melhor cena dessa luta. A minha cena favorita, basicamente, pra fazer você aí assistir tais animes, caso você ainda não tenha assistido. Ou só relembrar e compartilhar com você qual é a minha cena favorita. Vai ter spoiler, obviamente, isso meio que faz parte da ideia desse vídeo. E só vale anime, tá? Pra facilitar minha vida. JoJo's Bizarre Adventure é um anime lotado de lutas icônicas. Olha o rolo compressor! Porém, a que me vem em mente e faz parte da minha parte favorita, que é a segunda, pode parecer estranho por ser uma pré-stand, que é o conceito mais popular da série que consolidou a obra de vez, por ser algo cativante, único visualmente, conceitualmente, além de na prática ser muito bem usado, de formas variadas. Mas sim, eu gosto da parte 2, em épocas antigas, onde tudo era resolvido no Ramon e na Tommy Gun. Lá acontece uma das mortes mais emblemáticas de Jojo dos animes, que é a morte de Caesar, que tornou essa luta pra mim tão impactante. Caesar versus Wamuu. Caesar, o Joe Bro de Joseph, tem uma história muito foda finalizada precocemente na Suíça, onde Cars, esse vilãozão aí, estava à espera de Wamuu, o parceiro dele. Chegando ao local ali do covil dos vilões, Caesar se desentende com Jojo, seu amigo e protagonista dessa parte da série. Caesar quer atacar Cars ainda durante o dia, de qualquer modo mesmo que insensato, enquanto Joseph, o Jojo, quer uma vitória certa e não quer arriscar sua vida até ter certeza dessa vitória. E nisso eles acabam indo às vias de fato, após Caesar dizer que eles precisam quebrar a maldição de suas famílias, já que esses vilões são ligados diretamente com o começo da história. Basicamente a desgraça começou por causa deles, e Jojo diminui a história de seus antepassados não levando isso em conta, mesmo essa sendo a origem de toda a dor gerada às famílias Joestar e Zeppeli, que são as famílias principais ali dos protagonistas. Enquanto Caesar, brigado com Joseph, parte sozinho pra mansão, Lisa, que é a mestra dos dois, explica pra Joseph a história de Caesar, um garoto que ficou violento após seu pai, a quem ele considerava uma pessoa perfeita, ter abandonado sua família, fazendo com que ele buscasse assim, desde lá, uma vingança contra seu pai, pelo abandono, e muito tempo depois, enfim, ele o encontra em Roma, onde embaixo do Coliseu ele vê pela primeira vez os Homens Pilares, que são de uma raça mais antiga que os humanos. Eles basicamente estão hibernando, sobrevivendo, absorvendo todo ser vivo que chega perto deles. Caesar tentou mexer nesses homens aí e caiu na armadilha, mas assim foi salvo por seu pai, mesmo sendo um total desconhecido para ele, descobrindo que seu pai era gente fina, que ele se sacrificaria ali para salvar qualquer um, e também que ele se afastou de seus filhos para lidar e evitar com que a maldição que caiu sobre sua família assolasse seus filhos e toda a humanidade, seguindo o legado de seu pai de tentar eliminar o perigo descoberto ali a partir da máscara de pedra por seu avô, fazendo assim com que Caesar recuperasse seu orgulho pela sua família e seguisse os passos do seu pai e do seu avô. Sentido por ter julgado mal seu amigo e feito pouco caso de sua motivação, Jojo então se une à festa, mas chega tarde demais. Caesar já havia entrado na mansão onde Cars estava escondido, enquanto lutava ali com o Wamuu, que chegara antes do esperado. Após o Caesar regaçar o Homem-Viga, ele acaba sendo acertado pelo Holy Sandstorm Wind, técnica de Wamuu, após o Caesar esquecer que este era um gênio do combate, mesmo que ele tenha apanhado lindamente. Essa raça basicamente não pode andar no sol, e ele tem todo um lance lá de fazer uma camada que protege ele do raio UV e torna ele meio invisível, a partir de um vapor que vira um vácuo que vem de dentro do pulmão dele que sai por tubos no peito. É Jojo, irmão, é bizarro mesmo. E foda. E mesmo assim o Wamuu tomou um cacete. E o Caesar fica dizendo que ele é um gênio, mas sinceramente não precisa ser tão genial assim quando seu oponente expõe verbalmente todos os seus próximos movimentos. Mas o importante é que Caesar está basicamente morto. Ele perdeu uma quantidade massiva de sangue e agora parece desesperado, mas tudo isso é proposital, para que o Wamuu baixasse a guarda. Então Caesar consegue assim roubar o antídoto
antídoto que Joseph precisava, pra não morrer, já que o Amu e o AC/DC, que é outro humano da raça antiga aí das pedras, que basicamente, como eu disse, estão hibernando aí há centenas de milhares de anos e despertaram em busca da evolução de sua raça. Então, esses dois aí tinham colocado os anéis no Joseph, uns anelzinhos assim, dentro dele, que liberariam ali um veneninho com o passar do tempo, pra obrigar o Joseph a lutar contra os Homens de Pedra. E um já tinha sido derrotado, faltava só esse antídoto. E Caesar, ciente da morte eminente, não temeu, mas sim fez de seu último ato um sacrifício para salvar o seu amigo e a humanidade. Usando suas últimas energias, sendo ali um usuário de Ramon que gerava bolhas com uma luva desenvolvida para isso, sim, ele lutava com bolhas e fortalecia elas com Ramon, que é basicamente a energia vital desse mundo. Nesse momento, então, ele gera uma bolha escarlate a partir do seu próprio sangue, deixando assim sua vontade de dar um fim a tudo isso, junto do piercing com o antídoto para trás, antes de ser esmagado por um escombro, em forma de cruz ainda, que cedeu do teto em decorrência dos impactos ali da batalha. Joseph e Lisa chegam então no cenário da batalha e encontram destroços, junto da cura e da faixa de Caesar, que ao entrar em contato com Joseph revela a ele que aquele foi o Ramon final de seu amigo. Os dois ali então tentam ser fortes para dar sequência ao duelo, já que eles estão ali no covil do mal, mas então o sangue de Caesar escorre por baixo da laje, revelando sua localização, e os dois não conseguem se conter e soltam ali um choro de pura dor e desespero, graças à maneira tão brutal que teve seu fim aquele amigo, discípulo e guerreiro tão honrado, que honrou a sua linhagem e a humanidade acima de tudo até o final. Eu fiquei na dúvida entre duas cenas, uma sendo a morte de Caesar, onde ele dedica seu supremo e último Ramon ao seu amigo, ou o momento em que o corpo do Caesar é encontrado, que mesmo acontecendo em sequência ali, creio que não dê pra considerar como sendo a mesma cena, já que há uma mudança ali do cenário, do tempo e do ponto de vista, e aparentemente é o que define uma cena. Eu escolhi a última alternativa, porque é icônica pra caramba, e o anime não transformou essa cena de água pra vinho, eles transformaram um ótimo vinho em um néctar dos deuses. Essa cena no anime me arrepia, não importa quantas vezes eu assista. Não à toa que virou aí a maior referência de mortes por esmagamento. É meio mórbido falando assim, mas virou referência de algum modo. Boa luta, né? Boa cena, né? Então já manda esse vídeo pra aquele seu amigo que não quer assistir Jojo, porque fala que o traço é feio, e já dá um casco nele também, por ele ter um gosto tão merda. E se ele ver esse vídeo com essa luta e essa cena, e mesmo assim não quiser assistir Jojo, dá outro cascudo nele. Hajime no Ippo é da onde eu tirei a próxima cena pra você assistir, porque eu tenho certeza que você também não assistiu. E aqui também tem uma pá de cenas que poderiam ter sido escolhidas, mas eu peguei uma da luta mais impactante de todas, pra mim. Hajime no Ippo é um anime sobre boxe, que aborda a vida de alguns boxeadores profissionais da academia Kamogawa, que é chefiada ali pelo Kamogawa, esse velhinho calvo. Essa é também a academia de Ippo, o protagonista, mas não é dele que falaremos hoje, mas sim daquele que o inspirou a lutar. Takamura, um boxeador extremamente talentoso que salvou o nosso protagonista e o inspirou a entrar nos rings. Pra você ver que o que rodeia esse personagem são cenas insanamente fodas. E quando eu disse que ele é um boxeador talentoso, eu quis dizer que o nível dele é insano. Ao ponto do objetivo dele ser descer categorias, aquelas que dividem os lutadores por peso, sendo 18 eu acho, como peso médio, super médio, pesado por exemplo, que permite assim uma luta justa entre oponentes do mesmo peso. Não vai dar não. Não vai dar? E normalmente os lutadores lutam no peso natural, o meio termo, onde você pode atingir seu prime. Mas o Takamura não. Não tinham oponentes no Japão na mesma categoria de peso que ele, e ele não poderia disputar o ranking mundial porque o Japão não tem tradição no boxe com pugilistas das categorias mais pesadas, por conta da média de altura ali dos japoneses, que faz parecer com que o Takamura seja um gigante. Assim ele tem dificuldades para encontrar adversários ali a nível nacional, e a nível mundial ninguém aceitaria seu desafio por ser um lutador de uma categoria que naquele país é pouco competitiva. Então, para poder desafiar o mundo, ele desceu de seu peso ideal, mas ele não desceu só uma ou duas categorias de peso, mas sim 6 categorias de peso, para ir ganhando o cinturão mundial em categorias mais leves até chegar no seu peso natural. Ou seja, o cara foi encarar o nível mundial na desvantagem de ter que perder 20 quilos para lutar. Ou seja, o cara vira uma múmia. E mesmo assim ele regaça geral na porrada. O enredo do cara não é ficar mais forte superando seus limites, mas sim chegar na sua
sua força original, quebrando as próprias limitações impostas por ele mesmo para que ele possa atingir seu objetivo, de ser visto como alguém forte para desafiar os mais pesados de nações que dominam essas categorias. E a cena em questão é outra cena extremamente icônica que acontece na luta de Takamura contra Hulk, um norte-americano que detinha o título de campeão mundial peso médio ligeiro da WBC. Detinha, porque Deus é bom, o diabo não presta, e eu até diria que o bem venceu. Mas nesse contexto eu só posso dizer que o mal maior perdeu. Brian Hulk é um prodígio que foi catado de uma viela de New York, quando Miguel, um dos treinadores mais notáveis da série, vê potencial naquele marginal, que não precisa nem treinar pra ser absolutamente tora. Ele luta de uma maneira não ortodoxa, ou seja, o filho da puta vira um boneco de posto e fica esquivando e batendo igual um arrombado. Essa luta começa antes do ringue, durante as preliminares, porque o Hulk é extremamente arrogante e prepotente. Ele anda rodeado de mulheres enquanto trata todos como lixo, desrespeitando a cultura e o povo de nações porque ele pode e vai sair impune. Ou seja, ele é um lixo. O Takamura também. Mas a diferença deles é que o Takamura é um coitado de merda. Ele é arrogante e tenta usar da sua relevância para sair com mulheres e desrespeitar seus compatriotas, mas ele é xingado e denunciado, enquanto o Hulk sai impune, e por isso também que o Takamura se irrita tanto com ele. Mesmo que ele se esforce infinitamente mais, mas não saia impune. Eu falo isso, mas a diferença dos dois é maior que isso. O Takamura tem algumas nuances que o tornam um ser humano melhor, coisa que o Hulk não tem. Por exemplo, o Kamogawa, que é o treinador e figura paterna do Takamura, que resgatou ele ali das ruas, significando a força dele, que ele usava desmazeladamente em brigas de rua, ao ponto de ser deserdado pela família dele. Bom, ele basicamente se esforça pra fazer esse velho feliz, antes dele bater as botas, tornando esse também um ponto fraco do Takamura, como foi na coletiva pré-luta. Porque esse cara conseguiu regibatar o Takamura, que pra quem não sabe já é um puta de um regibater. Mas a diferença é que em termos de regibate, o Takamura é 100% de ataque e 0 de defesa, enquanto o Hulk tem 100 de defesa e 200 de ataque. Porque o regibate do cara não é falar que ele vai ganhar do seu oponente por nocaute, vai ser fácil, igual o Takamura fala. Esse misógino desgraçado objetifica mulheres, assedia repórteres, desrespeita a cultura japonesa falando um monte de merda, que seu desejo é semear boxeadores japoneses decentes se relacionando com o maior número de japoneses que ele conseguir. E pra finalizar, ele dá um soco num idoso que é 3 vezes mais velho que ele, com a metade da altura dele. Essa foi a última gota que quase fez o Takamura partir pra cima dele, que só não fez por ter prometido pro velho ali e falado que não iria cair nas provocações. Mas ele não ficou puto assim nem mesmo quando foi ele que tomou um soco. Então chega a hora da luta e o Takamura já vai com sangue nos olhos. O Hulk pode ser tudo de ruim, mas fraco o cara não é, e o Takamura sabe disso, tanto quanto os diversos campeões nacionais ali do Japão, de todas as categorias que foram demonstrar seu apoio ao Takamura antes da luta. Esses campeões colocam nas costas de Takamura o desejo deles de fazer o Hulk pagar por tudo de ruim que ele disse sobre o Japão e os japoneses. Mas o desejo e o apoio desses não são nada comparados ao daqueles que partilham do mesmo teto que ele. Seus colegas de academia, seu treinador, que um por um o apoiam de seu próprio jeito. Então temos uns flashbacks do Takamura lembrando de como foi que ele conheceu cada um dos seus amigos, logo após agradecendo, já que aqueles ali foram mais uma família pra ele do que o sangue pode ser por si só. Então, ao suar do ringue, o Takamura apanha, e muito, num nível que ele nunca tinha apanhado antes, mesmo quando ele tinha vacilado na dieta e ficou só na Bone Meal. O pior de tudo não é nem apanhar de um cabra que nem treina e te ofendeu. O pior é que esse cara ainda vai ficar te farpando no meio da luta. Então o Kamogawa ali como assistente fica impotente, sem saber o que dizer pro seu lutador, e apenas pede para que ele tenha coragem e mostre espírito, enquanto dá um tapa em suas costas, que é uma marca registrada dele nesse ponto da história. Mas Takamura não sabia e ficou puto, é engraçado essa parte. Então Takamura vai com tudo na intenção de provar que o boxe de seu treinador serve até para derrubar o melhor do mundo. Mas mesmo conseguindo achar algumas brechas para contra-atacar, tudo parece em vão, e ele segue apanhando, e o que prova fisicamente que ele nunca tinha apanhado tanto é que seu cabelo característico, que é aquele penteado arquétipo do delinquente japonês, começa a se desfazer enquanto a luta avança. Segue apanhando, emocionando a todos por sua perseverança. E então, um golpe possivelmente derradeiro vem. Takamura está prestes a ter a queda que vai encerrar a luta. Mas então uma imagem surge. É Kamogawa que o segura, quando ele se lembra por quem está lutando, fazendo ele se segurar nas cordas.
dias. Logo após isso vem mais uma investida de Hawk, e os colegas de Takamura começam a ferver a torcida, por aquele que todos eles admiram. Então, quando Takamura vai cair novamente, imagens surgem. São seus colegas que seguram ele quando ele se lembra das promessas que ele não pode quebrar, ao ouvir aquela torcida incessante. Um momento épico, mas que mesmo assim não é suficiente para lhe assegurar a vitória. Então, ele agradece o velho e vai para o round onde pensávamos que tudo acabaria. E assim, ele leva um golpe e fica inconsciente. Nesse momento, Takamura começa a se lembrar de tudo, de todos que contam com ele, de tudo de ruim que vem acontecendo com ele. Então, em um momento de clareza, só um rosto aparece. É o culpado por sua desgraça. Então, o soco de Takamura revive, com forças tiradas do puro ódio. Esse é conhecido como modo fúria de Takamura, onde ele fica inconsciente, tomado pela raiva e responde todos os estímulos da luta na pura memória muscular. Não é nada pé no chão, mas muitas coisas em Hajime no Ippo são um pouco hiperbólicas. Por isso que eu gosto tanto, amo hipérboles. Mas não chega a ser literalmente poderzinho nomeado e tudo mais. E além de Hajime no Ippo nunca ter sido total pé no chão, mas sim ali o equilíbrio perfeito, o Takamura em si, muito menos. O cara tá lutando depois de perder cerca de 20 quilos. O propósito do cara é mesmo ser um monstro, o pugilista mais foda da ficção, que não perde nunca. É isso, é bem exagerado, mas também é bem foda. Assim, Takamura mete medo até mesmo em um dos mais desgraçados, imorais e cruéis da obra, vencendo a luta e traumatizando o Hawk, que nunca mais lutaria depois disso. Perdeu tudo e foi morar de aluguel, garantindo assim o primeiro de muitos cinturões mundiais que o Takamura vai conquistar. E a cena mais foda dessa luta, eu fiquei na dúvida também, entre o modo Berserk ativando, viu, até poder tirado da bunda é foda se bem feito, e a segunda cena é o momento em que o Takamura é segurado pelas personificações intangíveis da fé de seus companheiros. E eu escolhi a segunda por ser a mais icônica também, sendo provavelmente o momento ali I Still Standing mais icônico de todos, ou em brasileiro de Portugal, Eu Continuo em Pé, que são aqueles momentos onde um personagem, mesmo que logicamente segue em pé, mesmo contra todas as adversidades, por conta de uma motivação que o empenha a continuar, sendo Takamura o ícone máximo de resiliência, diferente de uns aí que prometem que nunca vão perder, mas não pode ver uma oportunidade de perder que já cai de boca. Essas lutas são fodas. Viu, fã de Hunter x Hunter? Não precisa de um monte de explicação chata que você provavelmente só entendeu porque viu a análise de alguém, com explicações que no fim não prestam pra porra nenhuma, por conta do resultado da luta, que anula tudo. Nunca terás a carga dramática que as lutas que eu mencionei nesse vídeo tiveram. Então, isso aqui não era pra ser uma farpagem avulso. Isso seria um gancho pra eu falar da minha luta favorita de Hunter x Hunter, mas meio que deu minha hora. Ah, Bruno, mas esse vídeo foi só uma desculpa pra falar de Hajime no Ippo. Talvez. Inclusive, vai assistir, cara. Anime gostosinho, melhor anime de esporte que tem. Não vai se arrepender, prometo. Mas assim, infelizmente vai ter que ter parte 2, né? Outras partes aí. Porque às vezes eu gosto de falar pra caralho. E depois eu me ferro na edição. Ou seja, desde o início, esse vídeo já era passível de farmagem. Vai ter mais parte, eu sou especialista nisso, em gerar conteúdo infinito, mas é o jeito que eu tenho pra manter frequência, cara. Ou eu posto 4 partes sobre o mesmo tema numa frequência de 3 vídeos por semana, ou eu posto um vídeo de 1 hora sobre o mesmo tema por mês. Então a sequência desse vídeo sairá quando for conveniente. E é o mais rápido possível, que no caso é no próximo vídeo, porque eu realmente falei muito sobre pouco anime. Obrigado aí pelas views, pelos likes e pelos membros. Os membros estão aumentando, lá ele Promar. Quem diria que era só parar de ser vagabundo que mais pessoas começariam a me apoiar financeiramente? Muito obrigado de verdade, Shikamaru, Samuel Oliveira, Elias GBP, Caio Macielos, Igor Sancho, Walter Gnômio, Douglas Páscoa, Otto Wilson, Aguiar, Vanastrea, Rimuru-san, Luan Desejo, Raitese, Frost, Fácilos, Cronos, Caio e Órgão em Música Limitada. Falou, galerinha boa de briga e até a próxima.